Olá pessoal, eu sou o Léo e neste vídeo eu venho falar sobre a diferença de alguns conceitos que aparecem no nosso estudo de direito constitucional. São conceitos importantes em diversas provas para diversos concursos, inclusive na OAB, prova da magistratura e outros concursos, e que às vezes geram uma certa confusão. Roda a vinheta. Basicamente a gente vem falar sobre a diferença entre justnaturalismo, positivismo, pós-positivismo e neoconstitucionalismo. E também vou falar sobre o constitucionalismo, porque não tem como falar sobre esses conceitos se a gente não ir lá no início do direito constitucional, que é o próprio constitucionalismo. Bom, então antes de falar sobre os conceitos propriamente dito, é importante a gente falar sobre o constitucionalismo, né? Então, você vai estudar direito constitucional, a gente estuda a Constituição. E a Constituição surge a partir do momento que surge o constitucionalismo, né? Eu tenho os conceitos anotados aqui de dois doutrinadores de... Eu não sei quais são os nomes dos doutrinadores, beleza? Me desculpem aí. Consiste na divisão do poder para que se evite o arbítrio e a prepotência e representa o governo das leis e não dos homens. O segundo é: o constitucionalismo significa que as condutas sociais devem ser determinadas por normas, e o ápice da escala normativa reside nas normas constitucionais. Então, basicamente é isso, né? A gente tem um momento em que o mundo não tem uma Constituição e, em determinado momento, o homem passa a organizar o Estado a partir de uma norma maior, que é a Constituição. Então, ele cria essa norma maior para reger, para limitar o Estado, para dar a estrutura do Estado. Então, esse momento em que cada Estado tinha uns códigos próprios e tal, leis meio esparsas, antes do constitucionalismo, e aí a partir de um momento, né, eu não vou falar sobre a história do constitucionalismo aqui, esse não é o objetivo, mas a partir de um determinado fato, né, o Estado começa a se organizar em torno da Constituição, se estruturar em torno dessa Constituição. Então esse é o movimento do constitucionalismo, beleza? Bom, então essas palavrinhas, né, o justnaturalismo, positivismo, pós-positivismo e neoconstitucionalismo, elas surgem no momento que a gente está estudando a teoria da Constituição. E elas causam, às vezes, alguma confusão na nossa cabeça, né? Então, e são coisas totalmente diferentes, né? O primeiro conceito importante é o justnaturalismo, que geralmente a gente estuda lá no início da faculdade, né? E é interessante a gente apanhar pegar esse conceito novamente para esclarecer. Acho que antes de falar sobre o justnaturalismo, é interessante eu falar uma coisa muito importante. Que a gente, geralmente, quando a gente está estudando direito, né, a gente quer, ou qualquer coisa, né, a gente quer compartimentar temas, né? Isso é isso, isso é aquilo. E, na verdade, esses conceitos, apesar de serem bem distintos, é interessante a gente estudá-los da seguinte forma. Pensar que eles não são compartimentados, entendeu? Por exemplo, não quer dizer que hoje a gente vive o neoconstitucionalismo que não se aplica absolutamente o justnaturalismo ou o positivismo. Então, são conceitos que se falam, que se conectam, que se comunicam um com o outro. Então, não tem como a gente compartimentar assim. Óbvio que esses movimentos, essas teorias, surge em determinado momento político, em determinada história. Tem alguns marcos importantes, eu vou citar até alguns deles aqui. Mas é interessante a gente entender esse conceito, porque muitas vezes a gente está tratando do direito e surge na cabeça, isso aqui é o positivismo, isso aqui é o justnaturalismo. Saber como é que foi a evolução, mas não estudar esses conceitos como estanques, beleza? O primeiro conceito é o justnaturalismo. Então, de acordo com o justnaturalismo, o direito é algo natural, é algo que está antes do homem. Então, existe um ideal de justiça. Alguns filósofos, por exemplo, o Thomas Hobbes, o John Locke, falam sobre o contrato social. O contrato social é esse direito natural, né? O homem abre mão do seu individualismo e assina um contrato social que não existe, mas que dá poder ao Estado para gerenciar os interesses da coletividade, né? Então é um direito natural, um direito que está anterior ao homem. O homem você não assinou nada, mas existe esse contrato social que rege a sociedade. Então esse é o direito, essa é a ideia do direito do justnaturalismo. É um direito natural que está anterior ao homem e depois que o homem passar, esse direito continuará existindo. Entenderam? Eu estava procurando um marco histórico para o justnaturalismo. Na verdade, sendo um direito natural prévio ao homem, não tem um marco, mas a gente pode dizer que um filósofo muito importante do justnaturalismo
foi Aristóteles. Bom, o terceiro conceito é o positivismo, ou jus-positivismo. O positivismo tem um marco inicial ali na Revolução Francesa, com o Iluminismo, né? O ideal de liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a gente já tem uma Constituição, porém, a característica principal do positivismo é a ultravalorização da lei. Lembra de Hans Kelsen? Hans Kelsen é um filósofo, é um pensador totalmente positivista. Quem nunca ouviu falar na pirâmide de Kelsen? Kelsen coloca lá no topo dessa pirâmide a Constituição. E ele fala o seguinte: o positivismo vai além de simplesmente dizer que existe uma Constituição que organiza o Estado. Kelsen separa a moral de direito. Ele fala assim, ó, lei é lei. A lei não está conexa à moral. A gente já, quando a gente estuda lá, começa a estudar direito, a gente estuda lá com Miguel Reale, eu vou voltar a falar dele depois, no pós-positivismo, as teorias dos círculos, né? Então, em um círculo a gente tem o direito, em outro círculo a gente tem a moral, né? Existem pensadores que pensam que existem círculos concêntricos. Existem círculos concêntricos, tá um dentro do outro. Então, a gente tem o direito e a moral. Kelsen não. Kelsen falava assim, ó, o direito está aqui e a moral está aqui. São círculos separados que não se misturam, beleza? Então, há essa separação bem clara entre moral e direito, entre valores axiológicos e direito. E por isso que a gente fala em positivismo, no momento em que há uma ultravalorização das normas e há um império da lei. Beleza? Então essa é a característica do positivismo, tá? Após o positivismo, eu falei após, mas voltando naquela conversa que a gente teve lá no início, né? Esses conceitos, eles se falam. Mas existe um marco para o pós-positivismo. Após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, com a Alemanha perdendo a guerra e todo o problema causado pelo nazismo, houve uma crítica muito grande se deveria haver realmente essa separação entre moral e direito. Então, houve no Tribunal de Nuremberg, o tribunal que julgou muitos oficiais nazistas alemães, muitos alegaram o seguinte, falando assim, nós fizemos o que fizemos porque nós estávamos obedecendo uma Constituição, nós estávamos obedecendo a lei. Entendeu? Então houve essa discussão, depois, bom, se eles estavam obedecendo a lei, será que eles erraram? Enfim, não vou entrar nesse tópico de discutir sobre o nazismo, mas nesse momento histórico se debateu isso. Então, falando assim, será que nós devemos realmente separar a moral do direito? Será que esses círculos são realmente separados? Então, o pós-positivismo traz de volta esse debate e começa a trazer valores axiológicos, né, morais e éticos, e aproximar isso novamente do direito. Eu tinha falado sobre Miguel Reale, a gente estuda lá no iniciozinho do direito civil, se eu não me engano, ou que a gente aprende, existem 3 dimensões no direito, né, que é o tal do fato, valor e norma. Então Miguel Reale é um ferrenho defensor da aproximação desse valor às leis, às normas, né? Outros filósofos, outros pensadores importantes, John Rawls, Habermas e Alexis também trazem esse debate para o pós-positivismo, aproximando novamente os valores sociais, éticos e morais, trazendo isso para a esfera do direito. Então, em relação ao pós-positivismo, a gente tem que entender que existe uma pretensão de universalidade, tá? Ele é mais geral, ele não é específico, não é aplicado a um Estado ou uma Constituição específica. Ele é simplesmente a aproximação desses valores axiológicos, morais e éticos ao direito. Já o neoconstitucionalismo é exatamente a aplicação dos conceitos do positivismo na esfera do constitucionalismo. Então surge o neoconstitucionalismo. Momento em que esses valores, eles são tão importantes, esses princípios, esses valores são tão importantes, que o Estado, ele precisa não só ter uma Constituição que estruturalize o Estado, que dite limites ao Estado, mas o Estado precisa garantir que esses princípios sejam aplicados. Ele precisa dar eficácia a esses princípios, ou seja, garantir que os direitos e garantias sejam realmente efetivados. Então, é interessante a gente lembrar, quando a gente está estudando direito civil e direito penal, a gente escuta na irradiação de princípios, né? Então, no momento, essa é a grande diferença entre o neoconstitucionalismo para o constitucionalismo. No neoconstitucionalismo, esses princípios, que são normas abertas, né? Esses princípios que diferem
das normas, porque normas são regras fechadas. Norma é assim, ou você respeita uma norma ou você não respeita. O princípio não, o princípio ele tem essa carga valorativa, né? Então, quando existe a colisão entre dois princípios, não necessariamente um anula o outro. Nesse caso, em um determinado caso concreto, um princípio prevalece e o outro deixa de ser aplicado. Então, no neoconstitucionalismo, esses princípios irradiam para diversos ramos do direito material. A gente vê isso acontecendo no direito civil, a gente vê isso acontecendo no direito penal. Então essa é uma característica muito importante do neoconstitucionalismo, ou seja, essa valorização do princípio, essa ultravalorização da Constituição. Existe uma supremacia da Constituição como ordem suprema de um Estado, né? E dessa supremacia constitucional deve prevalecer os princípios que irradiam para aquele Estado. E o Estado deve ter uma posição garantista, ele deve garantir que esses princípios efetivamente sejam aplicados. Então, pessoal, para finalizar, uma revisãozinha do que a gente viu. Primeiro, constitucionalismo, movimento político, social, onde o Estado passa a ser organizado em torno de uma norma maior, uma norma máxima que estrutura e limita o poder do Estado. Isso é o constitucionalismo. Justnaturalismo é um ideal de justiça, seria o direito natural, quando a gente fala em Aristóteles e filósofos aristotélicos. Positivismo, movimento em que a gente tem a ultravalorização da lei, há uma separação clara entre valor e direito, entre norma e moral. O pós-positivismo. Interessante a gente falar que no positivismo o marco foi a Revolução Industrial, ou a Revolução Francesa. Revolução Industrial. Ai, meu Deus. Bom, o pós-positivismo. Pós-positivismo, marco após a Segunda Guerra Mundial. Então volta-se a discussão da axiologia no direito, né? Trazer novamente valores, norma e ética e moral na discussão no âmbito do direito. E por fim, o neoconstitucionalismo, que é exatamente o pós-positivismo sendo aplicado no prisma constitucional, onde há a ultravalorização da Constituição como norma suprema, e a valorização de princípios que diferem das normas, princípios que são conceitos abertos, que ditam diretrizes no Estado. Então o Estado passa a ter que dar garantias e não só apenas assegurar direitos. Ele deve dar garantias efetivas para que esses princípios sejam aplicados e conservando a supremacia da Constituição. Bom, pessoal, foi isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar aí vocês nesses conceitos, né? Vou deixar o link para a matéria que eu coloquei lá no meu site, no estudodireito.com, e vou colocar alguns exercícios também, que foram exercícios que eu errei, beleza? Falando sobre esses tópicos. Bom, não esquece de se inscrever no canal, não tem muito vídeo aqui no canal, eu tô começando no canal, mas lá no site estudodireito.com, vai estar embaixo, em algum lugar aqui do vídeo, estudodireito.com, você vai encontrar diversos materiais, diversos resumos, muita coisa que eu já posto já há algum tempo. E também eu tenho o Instagram, que também está começando agora. Então se você puder dar uma força, visita lá. O Instagram é @estudo.direito, beleza? Pessoal, dá o like, se inscreve e é isso aí. Até o próximo. Tchau, tchau. Bons estudos.